Muito boa tarde. Queria começar por agradecer a vossa presença, naturalmente agradecer quer ao professor Azevedo Alves, que veio do Porto para participar neste debate, quer ao professor Miguel Gouveia, por também estar aqui. O ponto de partida para esta série de debates são artigos publicados no último número da revista 21. Nós tivemos há 15 dias aqui um debate sobre o tema da soberania com Miguel Morgado, um artigo de Miguel Morgado, e temos hoje este debate em torno da economia e, enfim, tentar perceber porque é que a economia portuguesa já não estava a crescer antes de chegar à crise, e até que ponto é que a crise também é uma consequência dessa falta de crescimento, das raízes profundas para isso ter acontecido. Eu, antes de dar a palavra aqui ao André Azevedo Alves, vai muito brevemente recordar o essencial do artigo. Queria apenas recordar a todos que dois a 8 dias temos nova sessão, uma sessão um bocadinho diferente desta, já que corresponderá à inauguração também de uma exposição de fotografia. Esta revista 21 tinha uma extraordinária, enfim, teve uma espécie de extraordinária estreia, que foi a possibilidade de publicar um conjunto de inéditos de um dos grandes fotógrafos portugueses do século XX, o Gerardo Castelo Lopes, um conjunto de inéditos de fotografias feitas por ele em Praga em 1957, portanto há 56 anos, e essas fotografias vão ser aqui expostas, mais algumas que não foram publicadas na altura, e o Jorge Calado, que foi a pessoa que fez a seleção das fotografias, que escreveu o texto, estará também aqui para um debate sobre a obra do Gerardo Castelo Lopes e particularmente o trabalho que ele fez em Praga nesse período, que é um período particularmente sombrio e negro dessa cidade tão bonita, tão maravilhosa que é a cidade de Praga. Estão também todos convidados, portanto, para estarem aqui daqui para 8 dias, no dia 4 de junho. Dou agora a palavra ao André Azevedo Alves, que é professor da Universidade Católica do Porto, e que vai muito brevemente fazer a síntese do que foi, enfim, das teses principais, por assim dizer, do seu artigo para a última revista 21. Obrigado. Eu vou fazer dar um panorama muito breve do argumento principal do artigo. O ensaio é relativamente breve, de qualquer forma, mesmo ele sendo breve, eu não vou pretender ser exaustivo, vou só dar uma ideia do argumento principal e falar muito rapidamente do conceito de liberdade económica, que é um conceito central no artigo, mais para contextualizar e para ajudar até depois a enquadrar a discussão que creio teremos a seguir na sequência do comentário do professor Miguel Gouveia. O ensaio parte tem por base uma ideia central que é relativamente fácil de transmitir. Se nós olharmos para as taxas de crescimento económico em Portugal, em particular desde mais ou menos final dos anos 90, 2000, o que verificamos é que as taxas de crescimento são muito baixas ou negativas. Daí a designação, que aliás não é original da minha parte, década perdida, não é? Ainda hoje, quando li um comentário de alguém a dizer que década perdida, que era demasiado otimista, foi uma década destrutiva e não uma década perdida, mas enfim, pronto, se quiserem tomar como eufemismo, podem tomar, mas década perdida. Simultaneamente, portanto, esse facto é relativamente conhecido e é bastante discutido, e o contributo principal, por assim dizer, do ensaio é colocar uma hipótese que não é depois explorada, como não poderia ser num ensaio deste género de uma forma mais exaustiva, uma hipótese recorrente para o efeito aos índices de liberdade económica. Nesses índices de liberdade económica, que eu já explicarei muito sinteticamente o que é que medem, ou como é que medem o tal conceito de liberdade económica, o que se verifica é que para o mesmo período, e começando um pouco antes, Portugal tem um decréscimo significativo em termos relativos do posicionamento em termos mundiais no que diz respeito à liberdade económica. E, portanto, o que o ensaio sugere é que, digamos, a coexistência destas duas tendências não será algo totalmente independente, e, portanto, que em alguma medida
o decréscimo de liberdade, o decréscimo substancial do posicionamento relativo do país em termos de liberdade económica terá provavelmente em alguma medida contribuído para a tal década perdida. Só muito rapidamente, e porque dizer só liberdade económica provavelmente gera tantas interpretações numa audiência quantas pessoas existam na audiência, não é? Porque o conceito não é propriamente tão unívoco como o conceito, por exemplo, de crescimento económico, ainda que também o conceito de crescimento económico possa dar origem a várias interpretações, mas mais ainda a liberdade económica. Basicamente, e vou só restringir-me por questões de tempo ao índice dos dois principais índices que existem. Portanto, um é organizado por um think tank do Canadá, o Fraser Institute, que é, aliás, o que eu trouxe um exemplar, que se chama-se Economic Freedom of the World, e há um outro que é organizado por um think tank dos Estados Unidos, a Heritage Foundation. Eu vou referir-me ao do Fraser porque, metodologicamente, por razões que depois podemos eventualmente ou não entrar na discussão, é o que eu prefiro dos dois, também por uma razão de enviesamento pessoal, porque faço parte da equipa que elabora este índice e não o outro, mas não é só por isso. Basicamente, o índice incorpora 5 áreas, portanto, quando estamos a falar de liberdade económica, o que estamos a medir, neste caso, o outro índice não é muito diferente, ainda que haja algumas diferenças, estamos a falar de 5 áreas. Uma primeira área que tem a ver com a dimensão do Estado, que é talvez aquela variável mais intuitiva, mas aqui é só uma de 4. Uma segunda área tem a ver com que no Economic Freedom of the World se chama estrutura legal e segurança dos direitos de propriedade, e aqui a ideia, basicamente, não me adianta de muito o Estado ter pouca intervenção, se eu depois, a minha propriedade, se eu começo um negócio e depois não tenho segurança nenhuma sobre aquilo que produzi, se facilmente posso ser expropriado ou se facilmente posso ser roubado por outro agente privado. Terceira área é o que se chama no índice Access to Sound Money, que poderíamos traduzir como estabilidade monetária, ou seja, tem basicamente a ver com a existência de um grau tão pequeno quanto possível de expropriação por via de depreciação da moeda. Portanto, também, em certo sentido, é também uma variante de proteção da propriedade. O quarto tem a ver com a liberdade de comércio e de investimento em termos internacionais, portanto aqui entram coisas como as tarifas no comércio internacional, barreiras comerciais, controlos de capitais, naturalmente quanto menos controlos, menos barreiras, mais liberdade económica, espero que isso seja mais ou menos evidente. E uma quinta área que tem a ver com a regulação dos mercados de crédito, mercados de trabalho e portanto, com maior facilidade ou dificuldade de iniciar uma empresa, de obter licenciamento para essa empresa, etc. Para estas 5 áreas, o índice recorre, na maior parte dos casos, a outros indicadores existentes e depois, com base nesses indicadores, constrói subindicadores e depois um indicador geral. Naturalmente, e creio que vamos falar disso depois também, será um dos temas que vamos falar a seguir, há limitações neste tipo de indicadores, mas creio que no agregado é um indicador, portanto, em termos de tendência geral, que tem alguma utilidade e, como digo, no caso português, esta coexistência das duas tendências é particularmente notória e pareceu-me que era um tema que seria interessante explorar. E pronto, e para quem ficar interessado e ainda não tenha lido, pode ler no anuário. Muito obrigado. Eu agora vou passar a palavra ao professor Miguel Gouveia, que vai fazer um comentário que de alguma forma será uma espécie de ajudará ao arranque deste debate. Ok, bom, antes de mais nada, muito boa tarde. O meu nome é Miguel Gouveia, sou da Católica aqui de Lisboa, mas sou mais da área de Economia. Ali o professor André Azevedo Alves é mais da área da ciência política, se é que se pode aplicar uma etiqueta, às vezes as etiquetas são úteis. Eu estou aqui até inclusive em substituição de um colega meu, o professor Francisco Veloso, e portanto para aqueles que eventualmente tenham visto alguma referência, de facto não sou o Francisco Veloso é bastante mais magro e tem cabelo, portanto... Bom... O que é que eu gostaria de começar por dizer acerca do artigo que acabámos de ver? Basicamente, tem uma tese que é bastante simples e direta. Constatação número 1. Nos últimos 15 anos, grosso modo,
Portugal registrou taxas de crescimento muito baixas e, mesmo em alguns casos, negativas. Ponto 2, uma segunda constatação. Nos últimos 10, 15 anos, a posição de Portugal nos rankings internacionais de liberdade económica deteriorou-se substancialmente. E, portanto, ponto 3, isto não é um acaso, há uma correlação e mesmo uma causalidade entre estas duas coisas e, basicamente, a causalidade defendida no artigo é que a deterioração da liberdade económica e tudo o que está por detrás disso não deixará de ser um fator, uma das causas para a deterioração da performance económica do país, do nosso decréscimo em termos de capacidade de crescer. A ideia fundamental também por detrás do artigo é que, se for possível reverter as políticas, as medidas, as tendências que de alguma maneira levaram a uma deterioração da nossa pontuação nestes índices de liberdade económica, em princípio, aceitando o mesmo mecanismo de causalidade, isso fará com que a nossa capacidade de crescer, a nossa performance económica melhorem. E, portanto, esta é a tese, basicamente, do artigo, e devo confessar que é um bocadinho difícil ser comentador, em particular um comentador como eu gosto de ser, que é mais ou menos sempre advogado do diabo, porque no fundamental eu concordo com as teses. E, portanto, o que eu vos vou dizer a seguir, para tentar fazer alguma crítica, confesso que exigiu bastante esforço da minha parte, porque, de facto, naturalmente, é uma ideia, um conjunto de ideias com as quais eu tenho uma propensão natural para concordar. Deixem-me começar por referir 2 ou 3 pontos, um bocadinho chatos e académicos, mas que penso que são importantes. O que está aqui no artigo, como aliás foi claramente explicado, é uma hipótese. É uma hipótese interessante, é uma hipótese provocadora, está muito longe ainda de ser uma explicação que tenha substrato empírico. O que é que nós gostaríamos para que fossem os passos seguintes desta hipótese, para ela começar a ter alguma gravidade, algum peso, alguma base em dados e alguma base nas estatísticas, se quiserem. Bom, em primeiro lugar, seria preciso, e agora desculpem entrar numa série de palavreado talvez um pouquinho mais técnico, nós precisaríamos de ter um modelo estatístico que explicasse as taxas de crescimento dos países. Esse modelo estatístico deveria dar algum peso a uma série de variáveis consideradas importantes e uma dessas variáveis deveria ser precisamente também a performance em termos de índice de liberdade económica. Depois de construir um modelo destes, no fundo nós deveríamos estimá-lo estatisticamente e ver se os efeitos dos índices de liberdade económica neste modelo explicativo do crescimento ou da performance económica do país, se estes efeitos eram, este é o calão que nós costumamos utilizar, estatisticamente significativos. Portanto, no fundo, nós precisamos de passar das ideias para, no fundo, um bocadinho o teste empírico. Eu lembro-me sempre de uma piada, que eu não sei se é verdade ou não, em que, supostamente, aqui há muitos anos atrás, o George Bernard Shaw e mais alguns daqueles intelectuais ingleses do final do século XIX estavam todos a discutir ao jantar, muito animadamente, e houve alguém que disse: bem, lembrei-me de uma ideia para uma tragédia. E o Bernard Shaw, teoricamente, olhou para ele e disse assim: já sei qual é a história. Mas como é que é possível? Não, a história é simples. É uma belíssima teoria assassinada por um pequeno facto. Okay? E, portanto, nestas coisas nós temos muitas teorias, mas às vezes os factos ficam um bocadinho pelo caminho, e penso que a teoria que aqui temos exposta é verosímil, é provavelmente uma teoria que vale a pena explorar com um bocadinho mais de detalhe, mas ainda estamos um bocadinho longe de ter o substrato estatístico. Outras questões metodológicas são, aliás, já referidas, é esta ideia de que a expressão liberdade económica, como tudo o que tem a palavra liberdade, é uma expressão apelativa, mas quando nós olhamos para o que é medido por estes índices, começamos a perceber que o conceito de liberdade económica é um conceito, para ser minimalista, muito lato. Para terem uma ideia, o conceito de liberdade económica mede qualidade de governação, mede ausência de corrupção, mede estabilidade fiscal,
mede imparcialidade dos juízes, mede previsibilidade da política monetária, etc, etc, etc. Todas estas coisas são boas, são coisas que nós esperamos de um país que seja a ser bem governado, mas provavelmente algumas delas podem não caber na definição que se calhar alguns de nós teriam espontaneamente do que é liberdade económica. Ou seja, esta expressão liberdade económica é apelativa, mas provavelmente estes índices estão a medir muito mais do que liberdade económica no sentido estrito. Aliás, o artigo fala dos dois índices, o Index of Economic Freedom e o Economic Freedom of the World. São índices mais ou menos similares. Um deles é, como já foi adiantado, é de um think tank, Simon Fraser, o outro é da Heritage Foundation. Mas o que é interessante é que, se em vez destes dois índices de liberdade económica, o André tivesse pegado, por exemplo, em dois índices completamente diferentes, que são conhecidos mais como índices de competitividade, e, por exemplo, isto poderia incluir o Global Competitiveness Report do World Economic Forum, portanto, aquelas pessoas que organizam a Conferência de Davos e que publicam anualmente um Competitiveness Report, ou o World Competitiveness Yearbook, que tem um nome também muito parecido e também é feito na Suíça, mas neste caso por uma business school, que é o IMD. O que veriam também era que estes dois índices de competitividade provavelmente iriam contar uma história muito semelhante. Ao longo destes últimos 15 anos há uma degradação da posição portuguesa e isso estará correlacionado, quiçá, através de uma causalidade detectável através dos meios estatísticos adequados com a nossa performance económica. E, portanto, a questão aqui, de facto, é que estes índices de liberdade económica, não sei se a palavra liberdade económica não tem que ser entendida apenas como boa governação e, sob esse ponto de vista, de facto, os índices de competitividade, os índices de liberdade económica, uma outra série de índices, e há uma pequena indústria a nível global de produzir estes índices, se eles não acabariam todos por dar mais ou menos o mesmo, enfim, nada que surpreendesse qualquer português, e que era que nos últimos 15 anos a qualidade da nossa governação, das políticas públicas em Portugal e, por consequência, não só por consequência, mas certamente também por consequência dos resultados, não eram muito bons. Uma questão que surge quando nós olhamos para tudo isto é que, de facto, há aqui, metodologicamente, uma interrogação que tem que ser feita, mesmo que ela não seja verdadeira. E a questão é se nós não estamos perante um caso de causalidade inversa. Ou seja, temos uma má performance do país nestes últimos 15 anos e depois, misteriosamente, todas as pessoas que contribuem para a construção destes índices, onde há alguns indicadores objetivos, mas também há muita avaliação um pouco mais subjetiva, se por simplesmente não é a degradação da performance económica do país que arrasta os rankings, em vez de ser o contrário. Se isso for verdade, naturalmente que os índices são interessantes, mas são pouco interessantes no sentido de não é por aqui que nós conseguimos detectar causalidades. Isto é apenas uma constatação por alguma parte da comunidade internacional que o país tem estado a afundar-se. Portanto, sob esse ponto de vista, é uma constatação, não há aqui uma relação de causalidade que possa ser utilizada de uma maneira um bocadinho mais positiva, no sentido de podemos inferir a partir daqui que algumas políticas públicas que aumentem a liberdade económica poderão levar a melhor performance económica. Bom, este é um conjunto de questões. Outro conjunto de questões, eu não consigo dizê-las em palavras, de maneira que, apesar de não haver PowerPoint, trouxe uns bonecos. Não sei se isto vai ser claro para a maior parte das pessoas, e basicamente tem a ver com o seguinte. Quando nós olhamos para estas escalas, e eu vou pegar numa em particular, há uma deterioração relativamente grande, vou dizer, no fundo, fácil de detectar, da posição portuguesa em termos dos rankings dos países. Mas, se nós olharmos não para o ranking em que Portugal está, mas para a pontuação em termos absolutos, vemos que as mudanças foram muito mais pequenas. Tenho aqui um exemplo. Este exemplo que eu tenho aqui, não sei até que ponto será possível ver, tem dois países completamente diferentes, Portugal e a Polónia. A linha azul que está a descer em termos de ranking é Portugal. Isto é o ranking apenas no contexto da União Europeia e, portanto, o ideal é ser 27. 27 é o topo, portanto, quanto mais baixo, pior. O 1 é o pior país possível. Portanto, nós estávamos acima
15, chegámos quase aos 20 e agora estamos muito perto de zero. Portanto, não somos o pior país, mas estamos muito lá perto. Os polacos, por outro lado, começam abaixo de 5 e já estão agora perto do 10. Ainda têm muito caminho a fazer, mas estão no sentido exatamente oposto ao nosso. Quando nós olhamos para este gráfico, vemos que a mobilidade dos dois países em termos de ranking é substantiva. E, portanto, isto parece ser uma ideia de que, de facto, alguma coisa muito, quantitativamente muito mensurável aconteceu e, portanto, não admira o nosso desastre económico. Pequeno problema. Este é o gráfico quando nós vemos a pontuação. E o que nós vemos na pontuação, nos índices mesmo quantitativos, é que Portugal baixou de 7, qualquer coisa para 7, qualquer coisa. A Europa estava em, Portugal 8, qualquer coisa para 8, qualquer coisa. Portanto, nós chegámos para baixo dos 7. Os polacos conseguiram subir de 6, qualquer coisa para 7, qualquer coisa. Mas, de facto, as mudanças dos índices, quando nós vemos em termos absolutos, são muito, muito, muito pequenas. Portanto, aqui das duas uma, ou de facto não aconteceu assim nada de tão especial quanto isso e, portanto, a fonte, a raiz dos nossos problemas é outro, porque os valores absolutos dos índices não mostram assim uma medida tão grande, ou temos um outro modelo de como a realidade funciona que nos diz os rankings é que de facto interessam. Não interessa se nós temos 8 em 10, o que interessa é quantos países estão à nossa frente. Se nós acreditarmos neste modelo explicativo do mundo, isso é um bocadinho perturbador, porque no fundo diz que todo o mundo é uma espécie de jogo de soma zero. Como há sempre alguém em 27, há sempre alguém que está em 27, há sempre alguém que está em primeiro, sempre que alguém faz um progresso, alguém necessariamente, posicionalmente, passa para trás. Eu tenho muita dificuldade, como economista, em acreditar que o mundo é um jogo de soma nula. Nós sabemos que aquilo que caracteriza precisamente a atividade económica em geral é ser um jogo de soma positiva, e, portanto, pensar que o mundo é explicado dessa maneira é um bocadinho contra tudo aquilo que eu acredito e contra tudo aquilo que eu fui ensinado. E, portanto, sob esse ponto de vista, pensar apenas nos rankings como explicativos e não nos valores absolutos das pontuações é difícil, e fico com este, de certa maneira, paradoxo que é, em termos de pontuação nos rankings, em termos absolutos, de facto, a modificação foi relativamente pequena. E, portanto, esta teoria parece ser uma teoria interessante, é uma teoria à qual eu tenho uma adesão, se quiserem, imediata, mas parece que há um bocadinho perdoem-me a expressão, uma montanha a parir um rato quando nós olhamos para estes valores absolutos. Agora, eu estou a ser um bocadinho pessimista, mas de facto há razões um bocadinho mais substantivas para eu pensar que a correlação entre a medição da liberdade económica em Portugal e a nossa deterioração, que a correlação é mais correlação que a causalidade. Agora, isso tem que ser baseado, esta minha ideia é baseada no fundo, numa explicação que extravasa muito os limites em que o artigo está escrito. E, portanto, no fundo, precisamos de pensar quais é que são as causas profundas da má performance económica portuguesa. E aqui é interessante porque o artigo, ao referir-se aos índices de liberdade, quando nós vemos a constituição dos índices de liberdade económica, de facto temos pistas para encontrar as verdadeiras causas profundas da deterioração da performance económica portuguesa. O que é que nós encontramos? Encontramos a predominância de políticas que são explicitamente redistributivas, uma subsidiação geral a pessoas, empresas, a áreas geográficas, temos subsidiação na forma de salários públicos muito para além dos níveis competitivos, temos pensões que não são sustentáveis, temos as chamadas despesas públicas pork barrel, como são definidas na literatura de ciência política, temos de tudo isso a rodos nos últimos anos. Temos também políticas estatais que são implicitamente redistributivas, porque, no fundo, para gerar um setor público não sustentável, para proteger setores que estão cartelizados. No fundo, nós temos uma série de políticas que começaram a criar muitos elevados níveis de ineficiência em Portugal. Deixem-me dar um exemplo. Quando nós fizemos privatizações, quando começámos as privatizações após as nacionalizações do período revolucionário, em vez de privatizarmos para termos empresas em regimes concorrenciais, basicamente transformámos monopólios públicos em monopólios privados. Os monopólios privados, como terão bastantes maiores lucros, obviamente deram uma receita muito maior a quando a privatização, e era esse o problema que os governos queriam resolver na altura. O pequeno problema é que há uma razão pela qual o monopólio tem tantos lucros, não é? Porque, de facto, é destruidor
do crescimento e do bem-estar económico à sua volta. O monopólio é um jogo de soma negativa. Por muitos lucros que o monopolista tenha, os danos que provoca são sempre maiores. Quando nós criámos uma série de monopólios ou quase monopólios com as nossas privatizações, o governo teve uma receita interessante na altura, mas basicamente hipotecou o nosso futuro e agora está-se a ver. Há uma outra questão, se nós quisermos ainda continuar ao nível da substância, e sei perfeitamente que estou a falar de coisas um pouquinho mais subjetivas, é que de facto ao longo destes últimos anos nós temos uma desvalorização e uma desincentivação da criação de valor e da assunção de risco, porque temos uma espiral crescente fiscal, que faz com que as atividades legítimas sejam cada vez menos produtivas, e por outro lado é muitíssimo mais rentável em Portugal, sempre foi e agora pior, no fundo a estar a trabalhar na rentabilidade de investimentos que vêm da captura de recursos controlados estatalmente, ou seja, ter amigos a decidir políticas públicas que, no fundo, correspondem à redistribuição a meu favor. Na minha opinião, as elites portuguesas caracterizam-se por uma enorme, muito elevada aversão ao risco e, portanto, há um certo imobilismo. Alguma coisa teve que acontecer depois da Revolução e daí alguns movimentos liberalizadores depois de 95, mas a partir daí a grande maioria das decisões políticas em Portugal são decisões de imobilismo. Começam com a falta de uma revisão constitucional substancial, até todo o tipo de legislação que agora estamos a tentar, melhor diria, a Troika está a tentar que a gente mude, mas que, de facto, ninguém quer mudar e, pelos vistos, vamos continuar a resistir a isso. Portanto, nós temos um sistema em que, se repararem, todos os grupos económicos em Portugal, todas as elites, perceberam há uma série de anos atrás que isto estar a trabalhar nos mercados internacionais, no setor dos bens transacionáveis, não dá, a concorrência é muito desagradável e, portanto, os grandes grupos portugueses começaram todos a trabalhar em setores protegidos, não transacionáveis, onde não tinham esta maçada da concorrência internacional para os pôr em risco. Portanto, no fundo, a conjunção entre isso e as políticas públicas que, de facto, levaram a não recompensar o trabalho produtivo, foi, de certa maneira, aquilo que nos levou ao estado em que nós estamos agora. Eu sei que isto é um bocadinho subjetivo, mas também sei que quando nós pensamos nos componentes dos índices de liberdade económica que o André referiu em detalhe e tentamos pensar o que é que isto significa na situação portuguesa, é este o tipo de situações que nós começamos a levantar. Nós temos, no fundo, que a nossa má performance económica porque nós temos, no fundo, um crescimento insustentado do assistencialismo. Tivemos políticas estatais que, desde então, vêm sistematicamente a favorecer o chamado rentismo, o rent-seeking. Tivemos uma desvalorização de todo o setor dos transacionáveis e do empreendedorismo em geral, pelo fiscal, e isto são exatamente os componentes destes índices de liberdade económica. Eu sei que a crítica que eu fiz em primeiro lugar continua a ser verdade, portanto, mais uma vez eu estou a afirmar uma série de coisas e não tenho provas estatísticas do que estou a dizer, mas isto é o suficiente, no fundo, penso eu, para motivar que vale a pena escavar um bocadinho mais fundo, tentar ver o substrato estatístico deste tipo de observações, tentar dar-lhe alguma base empírica e, enfim, agora sendo ainda mais ambicioso, começar a tentar que o público em Portugal perceba que as verdadeiras razões do estado em que nós estamos são às vezes um bocadinho mais profundas do que aquele debate da espuma dos dias que nós vemos regularmente na comunicação social. Obrigado. Muito obrigado. Acho que agradeço particularmente o esforço de encontrar pontos que suscitem uma discussão na concordância, ou pelo menos uma discussão na concordância genérica. André? Obrigado. Agradecer também o comentário do professor Miguel Gouveia. Se calhar só aqui 3 ou 4 notas rápidas, centrando mais nas discordâncias, que acho que é mais interessante. Primeiro, em relação à questão de pontuação em termos absolutos versus posicionamento em termos relativos, eu partilho a perspectiva de que não estamos perante um jogo de soma zero, um jogo de soma nula. A razão para enfatizar mais o posicionamento relativo do que a pontuação em termos absolutos é que os componentes do índice mudam de edição para edição, ou seja, não mudam todas as edições, mas em cada edição há subcomponentes que vão sendo reajustados. E embora enfim, correndo o risco de usar uma linguagem se calhar excessivamente técnica, mas embora as várias variáveis sejam depois standardizadas, em função dos mínimos e dos máximos para cada área, uma parte dos efeitos em termos absolutos
entre aspas, relativamente arbitrária, não é? E, portanto, daí que, especialmente em termos dinâmicos, para aferir a evolução de um país no contexto global, me inclino a considerar que, não obstante os problemas que foram apontados serem verdadeiros, ainda assim, variações significativas em termos de posicionamento relativo são mais fiáveis ou menos não fiáveis do que alterações da pontuação em termos absolutos, que incorporam também toda esta bagagem do próprio ajustamento que é feito todos os anos das variáveis, porque há variáveis que deixam de existir, há variáveis que são substituídas por outras e assim por diante. Em relação à questão da hipótese e do teste empírico, eu até devo dizer que sou mais, em relação ao ceticismo de inferir relações de causalidade, até iria mais longe do que o professor Miguel Gouveia. Eu mesmo mesmo empregando os métodos que ele sugere, eu continuaria a ser muito cauteloso a inferir qualquer tipo de relações de causalidade, por razões metodológicas que se calhar não vale a pena estar aqui a desenvolver muito. Mas isto dito, concordo que, enfim, do ponto de vista, pelo menos, da apresentação da hipótese e da força da hipótese apresentada, naturalmente que, enfim, elaborando mais, essa apresentação teria mais força. De qualquer forma, eu acho que um ponto também, e aí julgo que mais substantivo e com mais interesse e de natureza menos técnica e que vale a pena salientar, há um conjunto alargado de estudos, aliás, e que aí não são feitos normalmente para um país, porque para um país é mais difícil isolar que fatores existem, mas para vários países, com dados em painel, que sugerem, embora não haja um consenso, ou seja, há estudos também que sugerem que a relação que é fraca ou inexistente, mas há um conjunto de estudos que sugerem que há uma relação positiva entre liberdade económica e crescimento, assim como outras variáveis. Para quem tiver curiosidade, recomendo a consulta dos sites. Em cada relatório anual há uma lista dos artigos que foram publicados recentemente relacionando liberdade económica com uma série de outros indicadores. Como digo, não são relações consensuais, também raramente há relações consensuais, exceto o aquecimento global, não é? Mas há uma literatura bastante ampla nesse sentido. Sobre o conceito de liberdade económica, é verdade a crítica que foi feita. No entanto, é uma crítica que se aplica a qualquer indicador compósito, não é? Ou seja, nós quando estabelecemos, porque queremos identificar um conceito que é relativamente mais complexo, e quando construímos um indicador, necessariamente estamos a incorporar no indicador coisas que podem ser consideradas como sendo parte de outro conceito. De qualquer forma, eu ainda assim, em relação a esse aspecto, salientaria dois pontos. Um primeiro ponto é que há conceitos que normalmente não são considerados problemáticos e que o grau de problemas que apresentam não é muito distinto deste. Por exemplo, o PIB é normalmente considerado, quando alguém diz o PIB cresceu 1% ou diminuiu 0,5%, e as pessoas normalmente, mesmo um cidadão comum não economista, tem a ideia que há uma realidade objetiva que aumentou 1% ou diminuiu 0,5%, e em larga medida aquilo que eu defino como PIB, aquilo que vai influenciar se cresceu ou decresceu, também tem muito de arbitrário na definição do que é, quer dizer, e sem entrar em dados, por exemplo, a forma como é contabilizada a despesa pública, a forma como eu entro com ajustamentos de preços, etc. Tudo isso tem uma margem e evolui também ao longo do tempo, com melhorias da qualidade dos bens, etc. Tudo isso tem também implicações. E depois outros conceitos que também em ciência política são bastante utilizados, por exemplo, o conceito de democracia ou democratização. Mais uma vez, é algo que é útil eu ter indicadores, mas é complicado que esses indicadores depois também não tenham a ver com outros fatores. E não, quer dizer, embora haja alguma sobreposição parcial entre liberdade económica e boa governação, eu acho que ainda assim, nos dois índices, há elementos que portanto, que são liberdade económica e que não estão em sobreposição, e, portanto, que justificam a consideração autónoma. Por exemplo, a política comercial como exterior não me parece consensual. Há muitos autores, economistas e não economistas, que defendem que, por exemplo, um grau de proteccionismo é desejável e pode ser uma componente de boa governação.
Ora, o índice está a considerar que mais protecionismo, menos liberdade económica. E aí não será, pelo menos para muitos autores, essa equivalência não existe. Ou, por exemplo, a existência de controlos de capitais. Mais uma vez, há um conjunto de autores, economistas e não economistas, que até considera que uma boa governação passa por estabelecer restrições à circulação de capitais. Não é? Aparentemente, até a própria União Europeia está a evoluir lentamente ou rapidamente nesse sentido. Veremos o que é que acontece nos próximos anos. A regulação do mercado de trabalho. Mais uma vez, há um conjunto de autores, economistas e não economistas, que associa boa governação a níveis mais elevados de regulação do mercado de trabalho. Portanto, há uma série de aspectos dentro do índice que me parece são e devem ser razoavelmente considerados indicadores de liberdade económica e que não estão sobrepostos com o que poderíamos chamar boa governação. Ou seja, eu mesmo defendendo baixas tarifas, a ausência de controlos de capitais e mercados de trabalhos flexíveis, não vou ao ponto de dizer que essa é a única possibilidade de definir uma boa governação. Vou ao ponto de dizer que isso são indicadores de liberdade económica, mas para dar o passo seguinte já implica outros argumentos que são mais complexos do que simplesmente fazer o argumento de que são indicadores de liberdade económica. Muito obrigado. Bem, eu vou, se calhar, tentar continuar a discussão, lançar alguns pontos para a discussão. Muitas vezes nestas questões, e de alguma forma o professor Miguel Gouveia referiu-se a isso, é difícil estabelecer as relações de causalidade, isto é, aquele aspecto de saber se foi por Portugal crescer pouco que quem olhava para os índices, quem estabelecia os índices, quem media os índices, acabou por chegar a índices que são mais desfavoráveis, ou se foi o contrário. No entanto, há aqui alguns temas que e trago agora, o artigo tem já há uns meses, mas vamos trazer um pouco para a atualidade e para questões que, enfim, que estão na atualidade e que não deveriam ser, provavelmente, a espuma dos dias. Há algumas questões que serão sempre interessantes de analisar. Por exemplo, em relação à questão central da boa governação, se calhar mais do que definir o que é uma boa governação em termos de saber se no momento exato ou no momento preciso há mais intervencionismo, menos intervencionismo, mais protecionismo, menos protecionismo, mais controle de capitais, menos controle de capitais, tem tido alguma força nos últimos tempos, um argumento de que há uma correlação importante entre a capacidade dos países gerarem riqueza e gerarem inovação, que depois gera riqueza, e a capacidade e as suas instituições. E a capacidade, no fundo, dessas instituições serem instituições que não são desenhadas para proteger os que têm, e os que têm aqui não é apenas, não estou a falar dos que têm no sentido de proteger os ricos, mas sim o que está. Portanto, as empresas que estão, os sistemas que existem, através de sistemas que podem ser, pura e simplesmente, limitações à concorrência, estabelecimento de monopólios, oferta de rendas, muitas formas desse género, e os sistemas em que há uma maior rotatividade, uma maior abertura, e, portanto, isso nota-se desde a competitividade política, por assim dizer, até à competitividade económica. Ainda ontem, por exemplo, num editorial no Jornal de Negócios, esse tema era abordado, a propósito da recente edição em Portugal de um livro que aborda essa discussão, um livro estamos na FNAC e, portanto, é bom falar de livros, um livro de dois académicos de Harvard chamado Porque Falham as Nações, acho que é o nome em português, quando se discute às vezes a tese desse livro, volta-se novamente mais uma vez à questão do ovo e da galinha, que é um bocadinho esta questão de saber o que é que está antes, que é a questão de saber se essas instituições existem em alguns países porque existem, ou, portanto, isto é, quando associamos estritamente às instituições o crescimento económico, a questão é saber o que é que tornou possível que algumas dessas instituições existissem, fossem criadas, se desenvolvessem e se tornassem dominantes. Porque é que, em alguns países, às vezes com normas constitucionais parecidas, temos práticas culturais, políticas, sociais muito diversas, numas respeitando o princípio da abertura e da concorrência dos diferentes agentes, noutras tentando proteger o que existe.
E esses aspectos acabam, se calhar, por em última análise, ser aqueles que levam à separação em índices como estes. Quer dizer, países onde tiveram sempre economias mais ou menos protegidas, países, como se disse aqui, com uma cultura avessa ao risco, não apenas uma cultura, quando há pouco disse, por exemplo, quando foi as nacionalizações, as privatizações, houve uma preocupação do governo de maximizar a receita e, por isso, permitiu-se que se estabelecessem novos monopólios. Eu diria que se os governos não tivessem feito isso, provavelmente ainda tinham enfrentado uma contestação popular maior, porque a cultura dominante no país não é muito favorável à concorrência, é mais favorável, se quisermos, aos campeões nacionais, às grandes empresas, aos adquiridos, àquilo que pode fazer, e no fundo aos direitos adquiridos daqueles que trabalham nessas empresas, à proteção dessas coisas todas. E se nós pensarmos que se tivesse algum governo dito, eu vou partir a EDP aos bocados, eu vou partir a PT aos bocados, eu vou partir a Simpor ou a Portocel ou um bocadinho aos bocados, muito provavelmente teria não apenas uma menor receita, como uma maior contestação política e social, a começar pelos sindicatos dessas empresas e a acabar provavelmente naquilo que era, pelo menos a opinião publicada e aquilo que tinha reflexo nas páginas dos jornais. Até que ponto é que esse ambiente cultural, político, social que existe em alguns países condiciona, no fundo, as instituições e no limite da governação. Portanto, isto é, até que ponto alguns destes indicadores de que aqui falamos, que podem ter maior ou menor influência no crescimento económico, não dependem apenas da capacidade de fazer boas leis, por exemplo, e não leis com vírgulas especiais, como nós sabemos que em Portugal às vezes fazem, leis com umas vírgulas postas cirurgicamente, mas também da capacidade da própria sociedade e do próprio tecido económico corresponder aos, digamos, a um nível de concorrência e de abertura diferente daqueles a que estamos habituados. Deixo a questão, não sei qual de vocês é que quer pegar nela primeiro. Bom, isto abriu-se um bocadinho a caixa de Pandora, portanto agora não vale tudo. Eu penso que há uma questão aqui central no fundo e que é a seguinte: a qualidade das nossas instituições políticas em Portugal, e é algo que aliás o artigo do André diz com bastante cuidado, é mesmo assim muito maior do que aquela que nós teríamos gerado por nós próprios, porque uma boa parte destes índices valorizam bastante a estabilidade monetária, as relações internacionais comerciais serem estáveis, previsíveis, não haver excesso de protecionismo, e de facto tudo isto são áreas onde felizmente nós não temos rigorosamente nada a dizer, porque somos pura e simplesmente membros da União Europeia e somos uma parte demasiado pequena para ter o impacto nessas políticas, ou seja, a nossa classificação de facto poderia ter-se deteriorado muito mais se algum grau de controle dos políticos portugueses e que nós lhes atribuíssemos pudesse ter mudado isto. Isto significa que, no fundo, há uma questão fundamental aqui, e penso que é uma questão que está por detrás de muito do que o José Manuel Fernandes acabou de dizer, e que, no fundo, é o seguinte: o que é que nós podemos dizer acerca de, em geral, o funcionamento de uma democracia e o que é que isto nos traz em termos de performance económica? E quando nós olhamos para dados que nos dizem que nos últimos anos, por exemplo, que certamente desde a crise começada em 2008, que os países com democracias tiveram uma performance, em geral, em média, pior do que outros países, isto significa que há aqui uma matéria para pensar. Quando nós pensamos que os países que têm grandes resultados são a China, são Singapura, são uma série de outros países na Ásia que não são propriamente democracias modelares, há um bocadinho a ideia de que, se calhar, a correlação entre democracia e boa performance económica não é alguém que nós acreditamos por fé, mas não é necessariamente verdade. Bom, e o que é que nós sabemos? Nós sabemos que, obviamente, há muito trabalho académico sobre isso, e é um trabalho académico que eu acho que nos dá um bocadinho de esperança. E o que o trabalho académico, pelo menos a minha interpretação da literatura, o que nos diz é o seguinte: os países democráticos não têm necessariamente melhor taxa de crescimento que países não democráticos quando as coisas estão a correr bem. Mas quando as coisas correm mal,
e toda a gente tem baixas taxas de crescimento, os países democráticos tendem a ser menos maus do que os outros. E isto, no fundo, relaciona-se muito com uma característica que é quase que a definição da democracia. A definição da democracia não é 50% dos votos mais um, há vários milhares de arranjos constitucionais possíveis, este não é o único. A definição de democracia é que nós temos mecanismos para remover de forma sistemática e pacífica quem quer que esteja no poder num dado momento. E reparem, o que é que isto significa? Que quando alguém está no poder e começa a fazer disparates demasiado grandes, e é daí que vêm os principais problemas a longo prazo, o crescimento de qualquer economia, apesar de tudo, em democracia nós podemos tirar essas pessoas do poder sem que haja uma guerra civil ou outras coisas ainda mais traumáticas. E, portanto, a longo prazo, por muito mal que Portugal seja a fazer escolhas de políticos que nos governam, pelo menos, como diria um professor que eu tive nos Estados Unidos, que era o William Riker, que era um indivíduo genial, ele dizia sempre, podemos sempre pôr esses bastardos na rua, não é? Era para ele a grande vantagem da democracia. Portanto, eu acho que é isso que se está a passar connosco. Nós estamos a ter um período em que as escolhas que nós fizemos, os políticos que elegemos, não foram muito bons. Houve uma grande dose de irrealismo, houve uma grande dose de anestesia com a entrada de dinheiros europeus, houve uma grande dose de consumismo e de falta de previsão, quando com o início da moeda única pudemos ter acesso a empréstimos que no início, pelo menos, tinham taxas de juros muito baixas. Portanto, houve uma série de erros que foram feitos a todo o nível em Portugal, no Estado, nas empresas, nas famílias, mas também acho que estamos a aprender com isso e, portanto, provavelmente a minha esperança é que os próximos 20 anos sejam um bocadinho melhores que os últimos. Agora, a transição, de facto, vai ser dolorosa. A questão que se põe é até que ponto estas ideias penetram ou não penetram, no fundo, o nosso acervo, no nosso, se quiserem, no conjunto das coisas que nós sabemos, ou até que ponto a maior parte dos portugueses vai continuar a pensar que as economias se resolvem por passos de mágica, que nós podemos não ter austeridade, mas não ter dívida e outras coisas semelhantes, que é mais ou menos o mesmo que desejar que não haja lei da gravidade. A mim dava-me imenso jeito que não houvesse lei da gravidade, confesso, particularmente, mas a verdade é que quando nós temos que uma grande parte do discurso político é basicamente pensamento mágico, há coisas que de facto não podem correr bem. Eu acho também é que esta ideia do pensamento mágico está a levar-nos contra a parede e, portanto, como eu disse, eu penso que estamos a começar a chegar a uma fase em que politicamente vai haver uma viragem, as pessoas vão ser bastante mais realistas, o que significa que, como os políticos fazem aquilo que nós queremos, mais tarde ou mais cedo, os políticos vão começar a fazer as coisas certas. Não foi uma resposta direta, mas é o melhor que eu tenho para dizer neste momento. Muito obrigado, André. A questão remete para vários aspectos diferentes. Eu, se calhar, pegava por um deles, que de facto também é tratado, ainda que brevemente, no artigo, e que me parece muito significativo e que olhar para os índices de liberdade económica permite ter uma impressão mais clara sobre esse aspecto, que é, de facto, os indicadores setoriais onde Portugal tem melhores resultados são indicadores onde temos o que podemos chamar instituições importadas, não é? Portanto, a estabilidade monetária e a política comercial, em que temos, como já foi dito, basicamente instituições importadas da União Europeia. E eu, como simultaneamente desconfio bastante de soluções centralizadoras, não é algo que eu veja como uma solução a prazo para os problemas do país. Mas o que vejo sim é que a análise que deve ser feita, a meu ver, deve gerar ainda mais preocupação. Ou seja, porque este desempenho geral em termos de liberdade económica de que trata que é realçado no ensaio, existe, apesar de termos melhorado nestas áreas em que temos as tais instituições importadas, não é? Ou seja, na ausência desse fator, o desempenho seria pior. E seria, se calhar, uma outra discussão, e uma discussão também interessante, até que ponto é que é possível, digamos, impor instituições de fora que funcionem melhor e até que ponto isso é sustentável no tempo e até que ponto isso não gera outros problemas. A questão das instituições, eu concordo que é importante. Claro que aí a questão imediatamente a seguir é quais instituições, não é?
Mais uma vez, creio que aí os índices dão algumas pistas, mas não são exaustivos. Há aspectos culturais, há aspectos que têm a ver com outras variáveis que não estão aqui. E, de facto, há talvez essa aversão generalizada à concorrência que existe no Estado, existe no setor privado, existe um pouco por toda a sociedade, seja um dos fatores mais graves de fechamento, de atraso, de levar, que é algo que eu creio que também, que se não for invertido, o país vai pagar muito caro, que é não só a emigração, mas o padrão de emigração, não é? Ou seja, as pessoas que estão a sair, que provavelmente são, em parte, as pessoas que também fogem desse contexto, não é? Portanto, eu estava-me a... Quer dizer, não digo que a situação seja totalmente comparável, mas acho que há alguns fatores de proximidade. Eu estive recentemente, há algum tempo, num país da América Central, num país relativamente pobre, embora não dos mais pobres, e a certa altura estava com um colega dos Estados Unidos que me dizia que era impressionante ver até que ponto olhar para a cor da pele das pessoas, portanto, as pessoas serem mais morenas, era um previsor elevadíssimo da profissão que as pessoas tinham no país, não é? E, portanto, estava ele a inferir daí que provavelmente, dependendo da família onde nasciam, que ali, naquele caso, a posição social estava bastante associada também às características em termos étnicos, mas dependendo da família onde nasciam, isso basicamente determinava com um elevado grau de certeza a posição que teriam possibilidades de ocupar. E ele comentava isto e ele dizia, bem, isto a mim é algo que me choca particularmente, porque eu nos Estados Unidos, ele foi adotado, não é? Eu, bem, eu aqui não teria tido qualquer hipótese, não teria tido qualquer possibilidade, ou teria tido uma possibilidade muito pequena de fazer o que consegui fazer, apesar de tudo, nos Estados Unidos, onde também há problemas, mas dizia ele em termos comparativos. E creio que é um pouco, quer dizer, uma das talvez piores consequências desse fechamento passa por aí, é que a certa altura torna-se muito difícil, por muito que se fale de empreendedorismo e haja programas de estímulo e tudo isso, e subsídios, que eu acho que em muitos casos pioram em vez de melhorar a situação a esse nível, porque vão reproduzir as instituições de poder existentes, mas é muito difícil numa sociedade em que a maior parte dos setores estão fechados à concorrência e têm como primeira prioridade continuar fechados, em que uma grande parte dos fatores de sucesso estão ligados a relacionamentos pessoais, a redes sociais, etc., tudo isso gera um ciclo vicioso que é muito difícil de quebrar. Eu creio que em parte isso está refletido nesses indicadores, mas concordo que há uma parte que talvez não esteja até mais a montante desse e que depois se reflita mais nos indicadores do que propriamente esteja constituído nos próprios indicadores. Claro que a própria mudança para isso, quer dizer, também é preciso desconfiar daquelas soluções que passam, temos que trocar de povo, não é? Portanto, se não fôssemos nós e fôssemos outros, isto funcionava muito bem. Portanto, essas soluções também não são assim soluções muito animadoras. Claro que isso também se forma ao longo do prazo e forma-se, em parte, por causa das instituições e dos incentivos que temos. Portanto, também tem que se mudar passo a passo e pouco a pouco. Mas eu concordaria no sentido que esta deve ser também uma preocupação, pelo menos para quem quiser seriamente tentar mudar as coisas num sentido positivo, uma preocupação central. Muito obrigado. Eu, antes de passar aqui à Assembleia, ao público e aceitar 2 ou 3 questões, queria só sublinhar aqui mais um ponto. De facto, a ideia de que, em relação ao problema da imigração, acho que eu uma vez ouvi alguém dizer uma coisa que eu acho muito curioso, que é assim, um país de emigrantes com é um país que tende a perder as pessoas que arriscam. Porque o imigrante, por regra, é aquele que arrisca. Os que não arriscam e os que têm medo são aqueles que não imigram. Portanto, são os que ficam cá. Portanto, e nós somos há muitos séculos um país de imigrantes. É evidente que também temos imigrantes de torna viagem, portanto, aqueles que foram e vieram. Muita gente desse género. Mas um país só feito de imigrantes com é um país feito de pessoas que muitas vezes arriscaram mais. Sobretudo quando isso se torna estrutural, não são apenas, ao contrário do que sucede em alguns países da América do Sul, onde foram sobretudo a classe dominante
que veio da Península, mas não é uma população toda, como acontece na América do Norte, que é diferente, ou mesmo noutros países com essas características. Bem, feito este pequeno comentário, aceito 2 ou 3 inscrições, isto não pode demorar muito mais, ali ao fundo. Não sei se... Tá? Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa exposição. Há aqui algumas asserções que eu gostaria de fazer algumas perguntas aos senhores professores e ao moderador da conferência, dada a sua experiência como comentador económico. Já em 1958, o presidente do Banco Central da Noruega, o Sr. Melander, ao fazer um relatório sobre Portugal, dizia que o capital português é avesso ao risco, sobretudo se na área dos bens transacionáveis, ou seja, no setor industrial. Pergunto se hoje não se mantém essa característica. A segunda questão, em termos das causalidades, vimos aí que as variáveis ao longo do tempo mudaram e, portanto, a comparação para dizer se estamos melhor ou piores no tal índice da liberdade parece-me que está um pouco prejudicado por essa variação de itens, porque se estamos a comparar coisas não comparáveis, é muito complicado estarmos a dizer se descemos ou se subimos nesse índice. A banca em Portugal, dizem os senhores do Financial Times, é formada pelos old boys do costume. Sendo avesso ao risco, e na sequência do relatório Melander, construiu-se um banco de cimento nacional para fazer uma coisa que evitou que alguns imigrassem, como dizia o Dr. João Manuel Fernandes, e muito bem. É que muita gente imigra porque chega aqui à banca privada com bons projetos e antes de olharem para o projeto, a banca pergunta quais são os capitais próprios, segunda pergunta, quais são as garantias reais. Se a resposta é negativa em ambos os casos, o projeto é metido na gaveta e 15 dias depois ou um mês depois é dito que o Conselho de Crédito ou o Conselho de Administração não aprovou os projetos. Isto quer dizer que há muito boa gente com 30, 50, 60 anos, enfim, a idade aqui não importa, com muito boas ideias, não consegue levá-las à prática. Mesmo com os tais instrumentos de capitais de risco, pertencimento de capital de risco, que foram levados a efeito. Tive um caso de uma empresa onde eu estive como administrador, em que chegámos a uma capital de risco e as perguntas foram essas. Não viram os indicadores económicos, não viram o potencial da carteira de clientes, não viram o potencial dos mercados que estávamos a abrir no estrangeiro. As 2 perguntas foram estas e como as perguntas foram negativas, a tal capital de risco nem sequer entrou nessa aventura. E eu pergunto se não há aqui um bloqueio, no fundo, no meio disto tudo, que é muitas vezes imputado ao Estado, porque os portugueses também gostam, todos nós dizemos mal do Estado, mas depois todos nós andamos a tentar nos encostar ao Estado. E a questão é esta, com tantos bloqueios da iniciativa privada em termos de capitais disponíveis para o investimento nos bens transacionáveis, com tanta aplicação de capitais das bancas, nomeadamente em swaps, derivados, futuros, obrigações, etc., papel, que não produz um único emprego, desviando o dinheiro da economia produtiva, se não estamos metidos num beco sem saída, enquanto não mudarmos o panorama desta situação. Muito obrigado. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Não, pelos vistos não. Não sei. Ora bem, começava pela questão mais metodológica em termos das variáveis. Ora bem, é evidente que o ideal para qualquer índice é ter sempre os mesmos indicadores ao longo do tempo, não é? No entanto, o que acontece na generalidade dos casos, especialmente quando vamos para um intervalo temporal, ou posto de outra forma, quanto maior o intervalo temporal que queremos cobrir e quanto maior a base de países que queremos cobrir, maior a necessidade de ajustar as variáveis de base. Naturalmente que isso é um elemento de fragilidade, repito, como é da generalidade dos indicadores similares, é uma razão para qualquer indicador deste género não os tomar pelo valor facial, ver como é que é calculado e quais são, ou seja, há sempre coisas destas que são feitas, é uma questão de ir ver e de perceber quais os ajustamentos que são feitos, porque eles têm que ser feitos necessariamente. E no caso, voltando ao ponto que frisei há pouco, a meu ver é também uma razão pelo qual a posição em termos relativos, apesar das fragilidades indicadas também pelo professor Miguel Gouveia,
seja, apesar de tudo, para a maior parte das finalidades, um melhor indicador do que o valor em termos absolutos, porque para cada ano eles estão todos calculados pelos mesmos indicadores. Portanto, quando eu digo que um está na posição 50 num ano e na posição 35 no outro, no valor absoluto essas diferenças repercutem-se e dependem do critério que foi adotado depois para esse efeito. No valor relativo, como eles estão para cada ano na mesma escala, isso é atenuado. Okay? Mas, como digo, coloca-se para uma série de variáveis, algumas das quais, como ao PIB, como a taxa de desemprego, tomamos como quando se diz são 18% de desemprego, e nós tomamos como sendo uma realidade objetiva, está muito longe de ser. Em relação talvez à aversão ao risco, um outro aspecto também relevante, e creio que se liga com o que estamos a falar, de facto é um problema, não é? Eu estava-me a recordar aqui algo que o professor Pedro Arroja gostava muito de referir como a lei, primeira e única lei Pedro Arroja da concorrência, que a concorrência é boa em todos os setores, exceto no meu, não é? E de facto é um bocadinho o que se passa em Portugal, e não só, mas Portugal infelizmente é um bom exemplo dessa prática. Mais uma vez, como é que se muda? A solução não pode ser trocar de povo, não é? Agora, tem que ser abrindo, ou seja, tem que ser consciencializando o maior número possível de pessoas da necessidade de abrir o maior número possível de setores à concorrência, não é? Ou seja, e perante cada decisão concreta, tentar ter isto em conta e tentar que este argumento pese mais. Só para ligar também este aspecto com algo que o José Manuel Fernandes referiu há pouco, sobre os portugueses que vão para fora. Diz-se muitas vezes, o facto... No Luxemburgo há 20% de portugueses e a economia funciona muito bem, portanto isso é um indicador que as instituições do Luxemburgo são boas. Eu concordo com esse argumento, mas é só metade do argumento, porque a segunda metade tem a ver com o que o José Manuel disse. É que parte do argumento também tem a ver com quais são os que saem, qual é o perfil dos que saem. Não é? Ou seja, tem a ver com as instituições dos sítios para onde eles vão, mas também tem a ver com qual o perfil das pessoas que tendem a ser, em média, naturalmente, não é? Portanto, isto não é uma caracterização em termos absolutos de cada indivíduo, mas em média. E, portanto, um país com esta aversão ao risco, com esta tendência para o fechamento, com esta aversão à concorrência, é um país que necessariamente vai cada vez mais exportar aqueles que têm maior propensão para investir, para arriscar, para inovar. Muito obrigado. Professor Miguel Gouveia. Bom, eu ia só dizer uma ou duas coisas que têm um bocadinho a ver com, no fundo, a relação entre a macro e a micro. E se pensarem bem, eles têm muito a ver com esta questão da aversão ao risco. Imaginem que têm... estão a pensar em alguém que acabou de se licenciar. E essa pessoa pode escolher entre ir trabalhar na administração pública ou numa empresa destas protegidas e que até há muito pouco tempo tinha uma boa performance e que transmitia isso também em bons salários, ou a pessoa podia ir trabalhar para um setor aberto à concorrência internacional. Até há muito pouco tempo não era uma escolha muito difícil, quer dizer, ninguém com possibilidades de escolha, ninguém que saísse das melhores escolas em Portugal de Economia e Gestão pensaria duas vezes entre dois empregos, um protegido e o outro não, quer dizer, a escolha não se punha. Agora, repare, o que é que nós tínhamos aqui? De um lado, tínhamos alguém que queria trabalhar para um setor onde tinha concorrência internacional, onde às vezes tinham que se baixar os custos. Quando se baixavam os custos, isso tinha impacto nos rendimentos, portanto, onde a pessoa tinha risco e, de certa maneira, só se conseguia melhorar a situação económica melhorando a competitividade a pulso. Do outro lado, tínhamos um setor económico ou estatal propriamente dito, ou protegido pelo Estado. Aliás, o Estado muitas vezes não só protegia legalmente, como inclusive era quem comprava, utilizando o dinheiro dos contribuintes, e portanto nesse setor os rendimentos eram bastante mais altos e eram protegidos. Pequeno problema, obviamente que esse setor não produzia valor correspondente ao que pagava e portanto o resto era pago com déficits, com endividamento e era pago com as transferências da União Europeia. O que é que se está a passar com a macroeconomia? À medida que estes déficits vão sendo expurgados e se dá o tal empobrecimento, que deixa as pessoas perfeitamente escandalizadas, o empobrecimento é basicamente dizer às pessoas que têm a viver de acordo com aquilo que produzem, mas à medida que se dá um empobrecimento no setor dos não transacionáveis, que terá forçosamente que acontecer, porque senão não estamos a ir resolver nenhum dos problemas que está na fonte do nosso desequilíbrio,
a recompensa relativa entre ir para um setor mais arriscado ou ficar num setor menos arriscado altera-se. Ou seja, os portugueses podem continuar a ter vistos de risco à vontade, mas, de facto, a estrutura das recompensas que têm, a estrutura dos incentivos mudar, o que se consegue com uma boa política macroeconómica, às tantas, vamos ter muito mais pessoas que pensam, olha, se eu for trabalhar para o setor privado para bens não transacionáveis, se calhar tenho aqui uma vida dura por causa da competitividade internacional, mas, por outro lado, eu quero lá saber se o Estado está falido ou não está falido, porque não é o Estado que paga o meu salário. E, no fundo, é essa a mudança que nós estamos a fazer e que vai demorar uma geração a fazer na nossa economia e que pode levar-nos a que, seja quais forem as verdadeiras preferências dos portugueses, a versão a risco ou não, se tiverem os incentivos certos, como em geral quaisquer seres humanos, com os incentivos certos acabamos por lá ir. Muito obrigado. Só uma nota breve, que entretanto me lembrei quando estava a ouvir o professor Miguel Gouveia. Eu creio que há um outro aspecto que para a compreensão da situação portuguesa é pouco estudado e pouco valorizado, e que assim, a meu ver, é mais difícil de relacionar com o conceito de liberdade económica, mas que é uma variável muito importante. Eu tenho um artigo publicado numa revista inglesa chamada The Portuguese Malaise, que trata, portanto, a doença portuguesa, que tenta explorar, em termos exploratórios, essa possibilidade, mas creio que necessitaria de bastante mais estudo, não só para Portugal, mas para países europeus de situação similar, que tem a ver com o impacto dos fundos europeus. Parece-me, e para quanto mais indicadores olho e quanto mais leio sobre o tema e mais penso no tema, que um dos fatores, uma das explicações pouco exploradas, mas centrais para a compreensão dos problemas do país, tem a ver com o afluxo de fundos europeus, que em muitos casos foi uma verdadeira tragédia. Eu vou explicar em que sentido é que me parece que foi uma verdadeira tragédia. O argumento que elaboro nesse artigo, muito sinteticamente, é que para países que eram comparativamente pobres na altura em que começam a receber os fundos, esses fundos são, naturalmente, logicamente, uma proporção mais importante da riqueza que entra no país do que para um país comparativamente mais rico, porque o país mais rico recebe menos fundos e porque o país mais rico, os fundos que recebe são menos importantes. E um dos efeitos disso é que se forma um ciclo vicioso de rent-seeking, de rentismo, ou seja, à medida que as pessoas se vão apercebendo que aquela é uma fonte extraordinariamente apetecível de recursos, cada vez mais pessoas inteligentes, não é? Que são as que vão ter mais possibilidade de ter sucesso nessa atividade, começam a especializar-se. Pelo menos espertas. Não, inteligentes. Não, eu diria mesmo inteligentes. Cada vez mais se especializam na tal captura dos fundos. Porque é racional, ou seja, porque se ganha mais, lá está, no tal país pobre, que está a ter o tal afluxo de fundos por essas atividades do que por outras. E isso vê-se, eu creio que há inúmeros, quer dizer, enfim, as pessoas conhecerão melhor dependendo das suas atividades profissionais e contactos pessoais, mas acho que se vê de forma extraordinária nas universidades, vê-se nas empresas, vê-se nas ONGs, vê-se nas autarquias, quer dizer, há uma série de instituições em que gradualmente a prioridade principal passou a ser como é que nós podemos capturar aqui estas rendas, não é? E as pessoas mais valorizadas, e como são mais valorizadas, as pessoas com mais capacidades tendem a ir para a posição mais valorizada, são as que se especializam nisso. Em vez de estar a produzir, estão a competir pelos tais fundos. Daí que, quando se fala da aplicação e da avaliação da aplicação de fundos, a mim, sinceramente, o que me preocupa mais não é o desperdício dos fundos. Ou seja, terem-se feito não sei quantas rotundas e piscinas e projetos de investigação que não serviram para nada, etc. O que me preocupa mais, e acho que provavelmente terá sido o custo maior para o país, ainda que seja muito difícil de medir, é o padrão extraordinariamente perverso de deslocação de recursos humanos que essa fonte de recursos proporcionou. Ou seja, nós tivemos, por um lado, e temos pessoas a emigrar, a sair do país para fugir a esta estrutura, e dos que ficam, ainda temos um padrão de seleção de atividade que é largamente influenciado por estes incentivos, não é? E daí que, agora, quando se fala de negociação dos fundos para 2014-2020, para mim, a prioridade principal não seria aplicá-los bem no sentido dos investimentos que vão ser feitos, mas como é que eles podem ser menos perversos do ponto de vista deste tipo de efeitos em termos do padrão de ocupação e do padrão de atividade. Bem, muito obrigado. Eu já agora aproveito esta última intervenção do André para chamar a atenção para uma iniciativa da Fundação que vai ter lugar depois da manhã, no Pátio da Galé, que é precisamente um balanço de 25 anos de fundos europeus.
Portanto, espero que no trabalho que foi... Não, penso que não é necessário, nem para tudo é necessário gravata preta. Eu não conheço bem as conclusões vão ser apresentadas. Foi um trabalho feito pelo gabinete do professor Augusto Mateus, portanto é uma coisa, eu já folhei, sei que é esmagadora em muitos aspectos, uma quantidade de informação recolhida que estava dispersa e que agora permite olhar para todos para o retrato e tentar tirar algumas conclusões que se calhar permitem estas conclusões, como permitirá outras. Portanto, julgo que, enfim, para 2 a 8 dias para a inauguração estão todos convidados, também estão todos convidados para o Pátio da Galé. Tenham o cuidado de se inscrever antes no site da Fundação. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado ao professor André e ao professor Miguel por terem vindo.